aparecendo. Mas você já tá no... vamos começar do primeiro, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduarda Veiga Carvalho. Hoje eu vou falar com vocês um tópico sobre o guia acadêmico, que é o gerenciamento de tempo, né? Então, como equilibrar os estudos, atividades extracurriculares e vida pessoal na faculdade. É um tema que eu trouxe mais específico para a faculdade, mas como eu vi que tem muita gente no ensino médio, é super adaptável que a gente consiga também fazer essa transição de como gerenciar nosso tempo no ensino médio, estudando para o vestibular. Então, os tópicos que a gente vai abordar hoje, vamos começar falando sobre um pouco sobre mim, para vocês entenderem mais ou menos onde eu estou na minha vida acadêmica, e aí eu vou passar alguns exemplos para vocês de outras coisas no final, então vai fazer sentido aqui. Depois a gente vai falar sobre organização, ferramentas que podem auxiliar vocês nessa parte de gerenciamento do tempo, alguns exemplos e uma conclusão. Então, começando assim, né, falando quem eu sou, quem é Eduarda, quem é que está dando essa palestra, abrindo aqui a palestra da imersão. Meu nome é Eduarda Veiga Carvalho, eu tenho 19 anos. Atualmente, eu vou começar o 4º semestre do Bacharelado em Ciência e Tecnologia na ILO, Escola de Ciências. Então, atualmente, nesse dia, 21 de julho, eu estou de férias, mas mês que vem eu já vou começar o 4º semestre na ILO, Escola de Ciência. Eu faço o Bacharelado de Ciência e Tecnologia, é um bacharelado em Campinas, São Paulo, e a ILO, Escola de Ciência, é pouco conhecida, né? Inclusive, vai ter alguma palestra sobre a ILO, mais tarde aqui na imersão, depois nos outros dias. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que a ILO é a iniciativa do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá de Campinas. Então, a gente já estuda no começo muitas matérias, a gente vê biologia, física, química, matemática, e a gente sempre tem contato com os pesquisadores desse centro de pesquisa, que é o CNPEM. Então, é bem bacana. Às vezes a gente brinca, né, quando eu vou contar para minha família, quando tem aquela pergunta, mas o que você está estudando? Aí eu falo, gente, é um ensino médio mais avançado, assim, porque a gente vê muitas matérias, a gente tem uma grade curricular que tem humanidades também, então a gente tem que saber muito como administrar isso, né? Como eu administro várias matérias e consigo estudar para todas elas, qual que eu priorizo mais, dependendo de qual que é o meu foco no final. Então, é por isso que eu trouxe essa introdução um pouco para vocês entenderem qual curso eu faço. Então, falando um pouco sobre minha rotina, essa aqui é só à frente da minha faculdade, né? Eu estudo integralmente. Então, eu começo a minha rotina às 8 da manhã na faculdade, minha aula começa às 8 da manhã, né? Minha rotina começa um pouquinho antes das 7, e aí depois eu pego o ônibus, vou para a faculdade. Então, a minha aula na faculdade é de 8 a meio-dia, tem horário de almoço, e aí depois tem aula de 2 horas da tarde às 5 ou 6 horas da tarde, assim. E aí tem um desses dias é uma janela, então a gente tem uma janelinha de 2 horas, então em vez de ser de 2 às 6, é de 2 às 4, e uma janelinha para a gente conseguir fazer nossas coisas. Mas eu estudo praticamente o dia todo, é integral, a gente fica até a noite na faculdade, terminando de ver algumas coisas. Então, eu tive que adaptar muito a minha rotina. Eu já era uma pessoa que vinha estudando do vestibular e do terceiro ano junto, então, assim, eu já estava nessa rotina frenética de ficar estudando sempre, então, o que me ajudou um pouco. Mas, o que me ajudou também a pensar em como fazer isso, né? Porque não adianta eu ficar aqui 10 horas estudando sem saber como estudar, o que priorizar e o que realmente está me ajudando. Então, por ter essa rotina bem puxada, isso me fez rever muitas das coisas que eu havia fazendo, planejar melhor o que eu faço, colocar prioridades, e é isso que eu quero trazer hoje de conselho para vocês. Então, essa é a minha rotina, basicamente, de faculdade, etc., para introduzir o assunto. Mas a gente sabe que, eu sei, na verdade, né, e todos nós sabemos que nós temos rotinas diferentes. Por exemplo, vocês estão no ensino médio. Então, vocês têm aula de manhã ou à tarde, talvez vocês façam algum curso técnico também junto com o ensino médio, não tenho certeza. Se fazem, muito legal também, tem que adaptar essa rotina, né, esse estudo. E a gente também tem outras coisas, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que trabalha na faculdade, trabalha e estuda na faculdade, ou trabalha de manhã e estuda à tarde, trabalha de manhã e de tarde, estuda à noite. A gente tem muitas rotinas, e é isso que eu quis trazer em algumas dessas fotos, e eu trouxe uma rotina de trabalho, assim, uma rotina de você estar dentro do ônibus para você ir para o seu trabalho, para você ir para a sua escola, uma foto de escola ali, uma foto de um cachorro, que eu acho muito importante, que quem tem animal de estimação, também tem um momento do dia que você chega e que você quer ficar com o seu cachorrinho, com o seu gato também. É o momento que você chega em casa e pensa, tipo, para um pouco, dá comida para o seu cachorro. Tem que usar afazeres de casa também.
Então, a gente tem que lavar, varrer a casa, passar um pano ali, né? Quem já mora sozinho já sabe dessas obrigações. Quem ainda mora com os pais, às vezes também tem que ajudar, né, na rotina da casa. Então, nós somos permeados de muitas coisas na nossa rotina e vai muito além da nossa faculdade, vai muito além do nosso trabalho. Então, parte do momento que a gente acorda ali e daí a gente vai tomar um café ou não, já vai direto para o ônibus, vai para a faculdade. Só que a gente tem muita coisa para administrar. E como é que a gente pode gerenciar melhor esse tempo? A gente sabe que a gente tem 24 horas no dia. E não tem como alterar isso, assim, é 24 horas e 24 horas, não tem como ter um dia de 48 horas. Tem dias que eu falo, nossa, podia ter 30 horas para dar tempo de tudo que eu queria fazer, sabe? Mas a gente sabe que a gente lida com dias de 24 horas e ponto final. Então é muito importante que nós saibamos nos organizar para conseguir gerenciar tudo o que temos que fazer. Então, quando a gente fala de organização, a organização é um dos principais tópicos que vão fazer a gente vai fazer, né, com que a gente consiga organizar melhor nosso tempo, gerir melhor o nosso tempo. Então, quando a gente faz essa pergunta de, tipo, estamos em um caos agora, muita coisa para fazer, faculdade, escola, como gerir melhor o meu tempo? Como saber o que estudar, como estudar? Eu sei que no ensino médio, por exemplo, a gente tem uma, por exemplo, né? Não sei, tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda da tarde. Eu consegui estudar muito do que tem na escola, no ensino médio, na própria sala. Mas tem muita coisa que a gente leva para fora da sala, como trabalho, alguma tarefa de casa, que é importante que a gente saiba como administrar isso, não deixar tudo para a última hora. E uma das chaves disso é a organização. Então, quando a gente fala sobre organização, é importante a gente saber que ele permite que a gente planeje nossos estudos e atividades para evitar, principalmente, aquele grande monstrinho de todo estudante, que é o acúmulo de tarefa. E, obviamente, a organização facilita na nossa gestão do tempo. Mas tem aquele monstrinho que nos persegue, parece que, tipo, quando você pensa que já lidou com ele, surgem mais 3 tarefas para você fazer. E você fica, meu Deus, eu não sabia que tinha isso tudo. Ou, meu Deus, eu tinha que ter me organizado antes. Ou falta 1 hora para começar alguma coisa e você fala, nossa, eu não terminei isso. Como que a gente faz para evitar esse acúmulo de tarefa e gerir melhor esse nosso tempo? Porque eu não vou dar uma solução para vocês começarem na faculdade ou no ensino médio e nunca mais acumularem tarefas. Tipo, uma solução mágica, Duda. Nossa, eu assisti a palestra da Eduarda na emissão científica, agora eu nunca mais vou acumular tarefa. Não é assim que acontece, não é uma fórmula mágica. Eu queria que fosse uma fórmula mágica, assim. Acúmulo de tarefas, assim, muitas tarefas, às vezes, vão acontecer na nossa rotina, na nossa organização, no nosso ano de estudos, mas é muito importante que a gente saiba como lidar com esse acúmulo de tarefas quando acontecer. Claro que a gente vai evitar ao máximo acumular tarefas durante o nosso semestre, durante o nosso bimestre no ensino médio, mas se acontecer de acumular tarefas, a gente vai saber como lidar se a gente tiver uma rotina organizada. Então, alguns exemplos que a gente pode ter, alguns exemplos, assim, ferramentas que pode nos ajudar nessa organização. Porque é uma coisa periódica, né? É uma coisa disciplinar. Então, não é uma organização, é uma coisa que você tem que ter disciplina para fazer aquilo. É muito importante você sentar, por exemplo, e começar a planejar, organizar o seu dia para você gerir melhor o seu tempo. E para isso a gente tem ferramentas que podem nos ajudar. Então, eu uso algumas ferramentas e eu tenho algumas que eu uso mais do que outras. Eu uso o Planner. Eu comecei muito a usar o Planner da agenda e é o que eu usava mais no início do ano. E tem vários, né? Então, tipo, tem a agenda que você anota diariamente o que você tem que fazer cada dia. Geralmente, esses planners, ou agendas mesmo, que são diários, tipo assim, toda folha deles vai ter um dia, né? Então, tipo, tem uma folha desse seu planner, vai ser só para aquele dia. Quando você tem o planner semanal, geralmente ele já te dá em uma folha, ou no máximo 2, a sua semana inteira. Então, você consegue abrir o caderno, e aí você consegue ver a sua semana inteira, tudo que você tem. Eu, né, assim, especificamente, eu gosto muito do semanal, porque geralmente, e é um conselho que eu dou também, como a minha rotina começa mais pesada na segunda-feira, né? No domingo, geralmente, estou me preparando para começar a semana. E geralmente acontece assim. Então, tipo, no domingo eu sento, pego o meu planner, pego a minha caneta, e aí eu começo a anotar as coisas que eu tenho para fazer. Então, é bom porque quando eu abro o planner, eu já vejo, tipo, tudo que eu tenho na semana.
E se, por exemplo, eu não conseguir fazer algo na segunda-feira, eu consigo realocar para, não sei, quarta. Consigo realocar para terça-feira à noite. E consigo ver os espaços de tempo que tem no meu planejamento semanal, consigo adaptar melhor. É uma forma melhor de visualizar, na minha opinião, o semanal. Mas o diário também é bem bacana. E o planejamento mensal é uma coisa, assim, muito boa também. Inclusive, é uma coisa que vai gastar mais tempo, né? Você fazer planejamento todo do seu mês, ainda mais à mão, né? Você escrever isso à mão. Isso é um dos pontos negativos, talvez, ou positivos, porque depende do ponto de vista. Por exemplo, tem muita coisa que eu gosto de escrever para entender. Então, assim, não adianta eu digitar, tô digitando rápido, tem muita coisa que eu tenho que pegar a ponta da caneta, vir aqui no meu post-it, vir na minha agenda e escrever isso que eu tenho. Mas tem muita coisa que ficou repetitiva para mim, de estar anotando e eu consegui adaptar depois para outra ferramenta. Mas eu acredito assim que para começo de conversa, planejamento, o planner e a agenda são ferramentas assim muito essenciais, assim boas mesmo. E foram coisas que me ajudaram bastante, tanto no ensino médio, na época do vestibular, a organizar o que eu ia fazer. Então, por exemplo, na segunda-feira eu poderia colocar as aulas que eu tinha no cursinho para mim colocar na cabeça. Olha, Eduardo, você estudou biologia, história e física hoje. Então, hoje à noite, se você for fazer uma lista de exercício, você vai fazer sobre o quê? Sobre o que você viu hoje ou sobre o que você vai ver amanhã? Então, eu conseguia fazer essa análise do meu calendário para mim conseguir gerir melhor o meu tempo. Quando a gente consegue gerir melhor o nosso tempo, a gente deixa de acumular muitas tarefas e consegue até absorver melhor tudo que a gente estudou, tanto no dia quanto na semana. Porque é muito importante que, além de assistir às aulas, a gente consiga absorver tudo que a gente estudou e organizar o nosso tempo é essencial para isso. Quando a gente fala agora dessa outra ferramenta que é o Notion, eu gosto bastante do Notion, eu vou dar um exemplo para vocês sobre como eu usei, mas eu acho que uma grande vantagem de você usar esse aplicativo é porque você pode usar tanto no seu notebook quanto no seu celular. Então, às vezes eu programei as coisas aqui, estou estudando, programei as coisas no notebook, mas aí eu saí de casa, quero lembrar de alguma coisa que eu fiz, se eu pegar meu celular, tá na palma da minha mão, eu posso ver o que eu anotei no Notion. Acontece isso com os outros aplicativos também, mas o Notion virou meu preferido, assim, de fazer isso. No começo, inclusive, quando eu comecei a usar o Notion, é um pouco complicado, assim, de você ser introduzido essa ferramenta. Eu acho que eu ainda tenho muito a aprender no Notion, mas já me ajudou bastante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, atualmente, o que eu mais uso e que eu acabei transferindo do meu planner agenda para uma coisa online foi usar o Google Agenda, né? A agenda do Google, a agenda do Google, né? Mas, principalmente, como eu estou na ILO, Escola de Ciência, a gente tem um e-mail oficial e esse e-mail é do Outlook. E esse e-mail do Outlook tem, né, o e-mail, toda a caixa de entrada e tem um espaço de calendário. Então, eu uso o calendário do Outlook para me organizar. Isso me ajuda bastante e eu acabei passando das coisas que eu anotava no planner para anotar nesse calendário do Outlook. E ele é muito prático. Ele me ajuda a programar o dia, a semana e o mês também. E é como se ele funcionasse como um segundo cérebro, sabe? Porque eu abro meu e-mail todo dia quando eu estou na faculdade, porque eu tenho que ver algumas coisas, e lá em cima já está escrito, próxima aula, dinâmica avançada, próxima aula, tal coisa, tal coisa. Então, eu tenho esses avisozinhos, ele dá um aviso também no meu notebook, como eu fico muito tempo no computador, né, fazendo trabalho, ele acaba fazendo alguns lembretes para mim, então, tipo, daqui 10 minutos você tem reunião do marketing. Então, eu sei que eu tenho reunião em 10 minutos, porque esse calendário me lembrou. E é bom porque, às vezes, a gente fazendo no planner, a gente pega, faz todo o planejamento, escreve e fecha. Guarda na mochila, leva todos os dias para as aulas, mas não abre, entendeu? Para conferir. É importante que a gente abra o nosso planner quando a gente faz escrito, para dar o checklist, para tipo, riscar e falar, olha, terminei isso, terminei aquilo, e conseguir se programar, se agendar, se organizar nisso. Então, eu gosto muito do planner, eu usei muito o planner, mas atualmente, para as minhas necessidades atuais na faculdade, eu uso o Outlook, né, que é o calendário do Outlook. Só que, por exemplo, estando no ensino médio, eu não usava muito e-mail, assim, não abria todo dia. Então, para mim, talvez faria mais sentido, e o que fez mais sentido foi ter usado ele anotando, sabe, o planner. Mas agora, o que faz sentido para mim na faculdade é usar o calendário do Outlook, que tem me ajudado bastante. Então, como exemplo para vocês, eu vou passar um exemplo aqui do Notion, como ficou o meu. Eu fiz
eu fiz uma aba, né, de terceiro semestre na faculdade, que foi o primeiro semestre desse ano, foi o meu terceiro semestre na faculdade. Então, no comecinho ali, em março, já, final de fevereiro, fiz esse planejamento no Notion, escrevi todas as matérias que eu tinha aqui, então tem termodinâmica avançada, modelagem de empreendimentos inovadores, tem sistemas vivos, tem todas as matérias que eu tive agora, né, no terceiro semestre. Para cada matéria, eu consigo fazer uma página. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo de análise numérica. Eu consigo fazer uma página de análise numérica e aqui tem todos os exercícios que eu tive que entregar nesse semestre na faculdade em análise numérica. É muito bom, assim, o Notion eu uso como complementar com o calendário do Outlook. Por quê? Esse é um exemplo que eu estou dando de usar o Notion que eu uso para organizar as minhas tarefas. Então, todas as tarefas que eu tenho, coisas que eu quero lembrar, eu coloco no Notion, mas organizar a minha semana, organizar o meu mês, eu faço no calendário do Outlook. Tem como organizar a semana pelo Notion? Tem. Tem como fazer várias coisas pelo Notion, mas eu prefiro e me sinto mais à vontade, porque eu sei me manusear melhor o calendário do Outlook, mas no Notion também tem como fazer. Esse é só um exemplo de como você pode usar o Notion, mas assim, é um exemplo em vários que você pode utilizar. Então, foi muito útil para mim ter isso aqui tudo, porque quando eu precisava de, talvez, ver alguma coisa do meu exercício pelo meu celular, era fácil de olhar e comparar alguma coisa. Eu não coloquei mais nenhuma foto, mas quando a gente abre aqui, por exemplo, tem várias tarefas, né? Aqui tem método da bissecção. Se eu abro essa tarefa, lá tem a introdução, tem o código que eu utilizei para programar aquela atividade, tem as contas que eu fiz, como eu fiz, explicando tudo que eu fiz. Então, é muito bom para voltar naquela matéria que você quer rever, quer ver. Por exemplo, você pode criar uma página chamada Missão Científica. E daí você pode criar várias páginas nisso daí. Por exemplo, ó, aqui tem terceiro semestre 1. Você pode colocar em Missão Científica. Aqui tem várias páginas, você pode colocar o tema de cada palestra, por exemplo, o tema de cada debate que a gente vai ter aqui. E aí, para cada um, você clica e faz as suas anotações dentro, e você vai ter sempre isso guardado com você. E é muito legal, porque se você quiser voltar, é bem fácil. Então, é um dos exemplos que você pode usar o Notion para se organizar. Agora, um outro exemplo é o meu calendário do Outlook. Eu peguei esse aqui, é um exemplo do meu terceiro semestre também. Aqui foi da semana do dia 18/6 até dia 24/6. Como eu faço aqui, né? Então, tipo, no calendário do Outlook. Para quem está na faculdade, eu achei isso bem legal. Se você tem um e-mail institucional pelo Google também, dá para fazer pelo Google. Eu já comecei fazendo lá também, mas agora para mim funciona melhor o Outlook. Então, assim, aqui eu tenho programado que toda segunda-feira, de 8 às 10, eu tinha aula de análise numérica. Eu programei isso para todos os dias, até a última semana de aula. Então, meio que ficou. Eu não precisei escrever todas as vezes, todas as semanas, todos os domingos eu sentava e escrevia que eu tinha aula de análise numérica. Eu programei uma vez no calendário do Outlook e ele já colocou para mim que de março até final de junho, todos os dias, de 8 às 10, eu tinha aula de análise numérica. Eu fiz isso com todas as matérias, então, tipo, com decodificação da informação genética, dinâmica avançada, e essas matérias que tá aqui tem uns nomes bem pequenininhos, né, mas acho que dá para olhar. Eu fiz, então, tudo que tá de roxo no meu calendário era, tipo, aula que eu tinha, aula mesmo, tipo, não tinha como faltar, eram as minhas aulas da faculdade. Esse aqui tem um verde água, mas era aula também, é porque ficou marcado como reunião. Os verde água, geralmente, são reuniões que eu tenho. Então, como eu estava no final do semestre, tinha muitas reuniões de decisão de como a gente ia ter que fazer um trabalho de conclusão. Então, tem muitas reuniões aqui sobre trabalho de conclusão. E uma coisa muito importante para mim, Eduarda Veiga, que ficava tipo, nossa, tenho 14 horas aqui, sei lá, tenho 13 horas de 8 da manhã a 9 da noite. E aí, tenho todo esse tempo para estudar. É mentira, gente. É mentira quando você fala isso para você mesmo, entendeu? Porque você precisa almoçar, você precisa lanchar, você precisa fazer coisas da sua própria necessidade humana, né? Então, às vezes, eu ficava, tipo, programando várias coisas e esquecia de deixar o tempo para me almoçar com tranquilidade. Então, sempre que eu almoçava, já era, tipo, almoçando, pensando em N coisas para fazer, coisas que eu poderia fazer naquele tempo. Então, foi uma coisa muito importante para me gerir meu tempo e conciliar com a minha vida pessoal. O que a gente pode ver como vida pessoal? Vou falar um pouco para vocês no final, mas assim, sobre como a gente precisa ter um tempo para a gente mesmo, sabe? Então, eu programei aqui, eu colocava 1 hora de almoço para me ter essa 1 hora e não pensar nas coisas que eu tinha para estudar. Tipo, pensar em só almoçar, eu já tinha programado as coisas que eu tinha para estudar, então eu ficava mais tranquila. Lógico que no final do semestre
tive muitas coisas para fazer, então às vezes eu diminuí esse tempo de almoço, né? Não era tão perfeito assim, mas me ajudou muito a diferenciar às vezes de tipo, olha, estou almoçando e esse é meu tempo de almoçar, estou lanchando e esse é meu tempo de lanchar, já que eu tenho uma rotina pesada de manhã até a noite, eu saio da faculdade de 9 da noite, então eu tenho que ter uma rotina bem regulada para não acabar me estressando já no começo do semestre. Então, isso foi muito importante para mim, determinar os meus horários de almoço e horários de lanche. E saber que tá tudo bem eu ficar tomando um cafezinho com alguém ali, conversando uns 10 minutos, porque isso é normal. Então, é muito importante, como a gente está. Tem muita gente entrando agora, né, no ensino médio, saber regular isso de estudos e suas necessidades básicas, né? Não ficar, tipo, colocando várias coisas para estudar no mesmo dia e acabar atrapalhando isso, não conseguir fazer tudo, porque a gente também tem que saber gerir o nosso tempo em qual é a minha prioridade nos estudos, o que eu preciso fazer primeiro, e não se sobrecarregar para você não ficar muito cansado no final do seu semestre. Então, é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Então, é muito importante estudar, é muito importante estar na faculdade, para mim, é muito importante ter todo o amparo que eu tenho, amparo, né, que eu tenho nos estudos, mas nem só de estudos vivem as pessoas, né? A gente tem outras coisas também. A gente tem que ter um tempo para fazer atividade física, eu coloquei aqui academia, porque é geralmente o que eu faço, mas a gente tem que ter um tempo para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, dança, balé, tem N coisas, pilates, natação. A gente precisa de um tempo para respirar, fazer atividade física, que é bom para o nosso corpo. E volta para a gente em melhor concentração nos estudos depois. A gente também tem que ter um tempo para ficar com a família, um tempo que você, se você mora, né, com seus pais, um tempo que se der, né, também, não sei como é a rotina de vocês, para almoçar com seus pais, com seus irmãos, almoçar com seus avós, um tempo de conversar com a sua família também, então a gente tem que ter esse tempo, cuidar do nosso cachorro, eu coloquei aqui, cuidar do cachorro, do animal de estimação, porque eu acho que são coisas, assim, muito importantes no dia, são coisas, assim, do ordinário do dia que a gente passa despercebido. E é muito importante para a gente criar uma relação com a gente mesmo de identidade, assim, para a gente não ficar muito preso em, nossa, eu tenho que estudar, 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 e é isso na minha vida. Não. Você tem uma vida, você tem um cachorro, um gato de estimação, você tem uma família, você tem uma amiga que você tem que ligar, você tem tarefas de casa que você precisa fazer, então, varrer, passar um pano, lavar uma louça, tem que limpar minha mesa, meu local de estudos, que é muito importante estar organizado para você começar a estudar. Se você é um aluno que fica o dia todo na faculdade e prepara marmita, você precisa do seu tempo para preparar marmita, você precisa do seu tempo com os seus amigos, você precisa de um tempo de lazer, nisso tudo que envolve estudar. Então, a sua vida não é só estudos, 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 a sua vida também parte de um momento que você precisa aproveitar a sua própria companhia, a companhia dos seus amigos, fazer uma atividade física, que é muito importante para você conseguir até ter uma consideração maior quando você for estudar. Porque, às vezes, se você coloca rotinas muito pesadas de estudo, principalmente, por exemplo, quando eu lembro muito disso da época do Enem, né? Que a gente começa com toda a força de estudar, estudar, estudar. Se a gente ficar assim, no final, quando chegar perto do Enem, a gente vai estar muito cansado, não vai querer ver mais nada. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, em outubro, perto do vestibular, eu estava assim muito cansada, não queria ver mais nada, eu já estava estudando tanto, tanto, tanto. E isso porque eu não estava conciliando um tempo para mim fazer as atividades que eu tenho de fazer de lazer, de aproveitar um tempo de qualidade com a minha família, um tempo de qualidade com os meus amigos, e fazer isso com muita, assim, é muito difícil às vezes, né, no final do semestre, ou com muita matéria para estudar, você fazer isso tranquilamente, em paz, sem pensar em nada de estudos. Mas se você tiver organizado o que você tem que estudar na hora que você tem que estudar, isso com certeza vai facilitar. E eu queria trazer isso para vocês sobre o que a gente tem além dos estudos, né? A gente tem além, muitas coisas além. É importante a gente conciliar isso também junto com os nossos estudos. Então, como conselhos finais, queria deixar para vocês fazer compromissos com as suas metas, né? Então, se você planejou no seu plano e você decidiu, Duda, eu vou agendar aqui minhas coisas para fazer, então, faça compromisso, sabe? Eu coloquei lá para fazer, eu vou fazer. Só que existem imprevistos. Então, é bom também colocar um tempo de imprevisto, saber que existem imprevistos e é normal existir imprevistos, mas aí você vê como adaptar isso nos seus estudos. Você pode até, inclusive, Duda, eu não tenho uma agenda agora, o que eu faço? Você pode pegar um caderninho velho, né? Começar a sua agenda e fazer compromisso com aquilo, fazer um to-do list. Então, você fazer toda vez que você terminar uma tarefa, fazer um bichinho que você fez, comemorar as pequenas conquistas, é muito importante que você
desse checklist, né? Fala, nossa, fiz isso, sabe? Porque para mim é muito bom quando eu falo, nossa, eu consegui fazer isso do início ao fim. Comemorar essas pequenas conquistas, porque às vezes a gente quer estudar 5 horas por dia direto, mas saber valorizar os 30 minutos que você ficou direto estudando na frente do computador é muito importante também. Porque a partir desses pequenos começos de li 15 minutos do meu livro ali, que eu peguei emprestado na biblioteca, são os pequenos começos que fazem com que a gente crie constância e disciplina para realizar as metas que a gente tem no nosso calendário, na nossa agenda. Então, não precisa ficar tipo, nossa, por exemplo, né, isso do livro. Vou ler 1 hora desse livro hoje. Às vezes a gente não consegue, se distrai. Então, se a gente começar com metas pequenas e comemorá-las, assim, se sentir gratas por elas, a gente consegue subir mais degraus nessa disciplina de conseguir fazer mais coisas. E com equilíbrio também. Então, planeje seus estudos e prioridades, principalmente, nossa, eu tenho matéria de biologia e física, eu só tenho 1 hora para estudar. O que eu priorizo? Será que eu priorizo biologia ou física? O que eu tenho mais dificuldade? Então, fazer essa análise mais minuciosa sobre prioridades e não acabar só enrolando, procrastinando o que você realmente tinha que fazer. E se precisar recomeçar um novo planejamento, recomece, sabe? É super normal a gente fazer isso, às vezes a nossa rotina muda, às vezes a gente tem alguns imprevistos que a gente não planejou, isso é normal acontecer também. A nossa vida não é milimetricamente planejada, vão acontecer coisas que não estão sob o nosso controle. Isso é até um conselho para mim, que eu aprendo muito todos os dias, assim. Então, se precisar recomeçar um novo planejamento, recomece. Por exemplo, Duda, eu marquei de todo dia, de 7 às 9, estudar. Ok, você marcou isso, tá? Você está no ensino médio, tem aula de manhã, à tarde você tem outro compromisso, e esse dia você marca, nesses horários, você marca de estudar. Teve um dia que você precisou ir no aniversário de alguém da família, não deu para estudar. Como você pode readaptar esse seu planejamento? E mais ainda, né, quando eu falo recomeçar um planejamento novo, vamos dizer que você começa a estudar, fazer um cursinho à noite, e não tem como você conciliar mais o seu horário. Então, você vai ter que recomeçar o seu planejamento, você vai ter que ver como fazer. Isso pode acontecer. É melhor você recomeçar o seu planejamento e ver como fazer a partir dessa mudança que você teve, do que você pensar que vai dar conta de tudo, sem pensar realmente em como você vai dar conta de tudo e como fazer aquilo. Você sabe muitas vezes o que fazer, mas é importante também saber pensar como fazer aquilo, quais metas eu preciso cumprir para chegar no meu objetivo. Então, esses são os conselhos gerais que eu queria deixar para vocês. Queria finalizar dando meu muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco sobre gestão de tempo. Talvez eu tenha falado rápido, talvez eu tenha falado sobre muitos assuntos, mas eu queria deixar muito claro isso para vocês, de que é muito importante que a gente consiga gerir o nosso tempo para a gente conseguir conciliar atividades da faculdade, atividades extracurriculares, a nossa vida pessoal com a família, com o namorado, com os amigos, saber que a gente também tem que cuidar da gente para conseguir fazer bem o que a gente quer, né, nos nossos estudos. Então, se ficou alguma dúvida, além daqui, você pensou amanhã, daqui 3 dias você está com dúvida sobre o que fazer, Duda, domingo eu vou me planejar. E aí você está com dúvida sobre isso, pode entrar em contato comigo. Essas são as minhas, onde você pode entrar em contato comigo, né? Então tem o meu e-mail, eduarda2200054@iconsnib.br, é meu e-mail. Mas também tem uma maneira mais fácil de você entrar em contato comigo, que é pelo meu Instagram, @eduardavegc, ou também, se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre a minha faculdade, onde eu estudo, o que, que eu faço da vida, você pode ir no meu canal do YouTube, Eduarda Veiga Carvalho, e tem muitos vídeos lá que acredito que vai ser muito útil para vocês. Então, muito obrigada, pessoal.